Saudações em Cristo, meus amados irmãos, amada Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Hoje, mais um domingo, mais um dia do Senhor, 30 de agosto de 2020. Nós vamos dar início agora a mais um culto de adoração, um serviço que prestamos ao Senhor. Que estejamos aqui de fato com o nosso coração voltado, a nossa mente inclinada para o Senhor Jesus e que nos apresentemos com o nosso coração sincero, que nos apresentemos em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos consagrar este culto a Deus? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo. Senhor, dá-nos a tua graça durante esses instantes de adoração, louvor, edificação, estudo, ministração da tua palavra. Precisamos de ti, Senhor. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito. Venha falar ao nosso coração. Venha, Senhor, ministrar na nossa vida. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos entender a tua palavra, precisamos ouvir a tua voz, precisamos aquietar o nosso coração, precisamos ser, ó Deus, revestidos do Espírito Santo. Precisamos ter a nossa esperança fortalecida em ti, Pai. E por isso usa este ajuntamento. A tua palavra diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre quando o teu povo se reúne para te adorar, para te buscar, para te servir. Pedimos então a tua bênção sobre nós. Abençoa, Senhor, todas as partes deste culto, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Carecemos de ti, precisamos de ti. Ó Deus, venha falar ao nosso coração e quebrantar a nossa vida diante do teu altar. Nós oramos em total dependência, em expectativa de que o Senhor há de falar conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, passar a palavra agora para o irmão Fábio, para o nosso presbítero Fábio, que fará a exposição do tutorial que versa sobre o primeiro passo da nossa retomada às atividades presenciais da igreja. Fábio, por gentileza, informe mais uma vez a igreja sobre este primeiro passo da nossa retomada, por favor. Boa noite, irmãos. Deixa eu só colocar aqui o tutorial. O nosso tutorial, ele, como todos sabem, nós voltaremos agora no próximo domingo. Chegou, enfim, a data, né? A gente estava falando lá atrás, o conselho reunindo vários meses e, enfim, chegou. Essa data ocorrerá domingo próximo, com algumas mudanças, visando os membros, né? As pessoas se deslocarem apenas uma vez. Tem uma mudança significativa, é que nós deslocamos o culto da noite para amanhã. Então, nós começaremos com esse culto às 9h30. Ele será das 9h30 às 10h30, e às 10h30 em diante nós teremos a nossa EBD. Então, os irmãos vão se deslocar, aqueles que estiverem tranquilos para ir, né? Nesse dia, se deslocarão apenas uma única vez. Então, já vou adiantando, por exemplo, o culto também terá esse formato, e mesmo lá, nós estando lá na igreja, nós também faremos no Zoom também, para que as pessoas que não puderam ir estejam participando também. Mas a EBD já não será mais nesse formato, porque nós teremos todas as salas, né? Então, nesse sentido, voltaremos todas as salas, né? Inclusive a classe de catecúmenos, o pastor falou pela manhã, voltará. Então, nós teremos todas as salas. Nós pedimos que os irmãos dêem o nome para Andréia, o telefone está aí, para que nós tenhamos uma ideia de quantas pessoas pretendem, né, ir nesse dia. Para que a gente precisa disso? Por conta da capacidade máxima que a gente tem de 54 pessoas. Então, vamos imaginar que tenhamos um número superior a isso. A gente precisa saber o que fazer, né? Como que nós vamos contornar essa situação, o que nós vamos ajustar. Então, primeiro, dê seu nome para Andréia, o telefone está aí. Lá nós teremos, como o pastor disse no começo, né, antes de a gente começar a gravar, né, nós temos todos os protocolos
já estabelecidos. Então, uso de máscara, medição de temperatura, álcool em gel, e tudo isso vai ser estabelecido. Além disso, também a distância, já vai ficar tudo demarcado lá, quais são os lugares que podem ficar, para a gente respeitar esse 1,5 metro. Então, dessa forma, a gente vai tornar o ambiente até mais seguro do que muitos lugares. Se você pensar bem no mercado, a gente está constantemente esbarrando nas outras pessoas. Lá não, lá nós vamos ter essa distância respeitada, porque cada um vai ficar nos lugares determinados. E para isso, nós também pedimos que, ao término das programações, que nós não nos aglomeremos. Eu sei que vai ser um momento de retorno, aquela saudade, aquele momento de querer estar junto ali, mas a gente pede que não tenham aglomerações de pessoas, que assim que acabe a gente desloque para a nossa casa. Então, que fique claro que nós teremos o culto pela manhã, mas é EBD, e aí à noite nós não temos programações nesse momento, visando deslocamento só de uma única vez. As outras programações, por enquanto, reunião de oração e estudo bíblico de quarta-feira, elas continuarão virtualmente, elas continuarão pela plataforma Zoom. Então, essas medidas são, como a última frase sempre tem destacado aqui, essas medidas são para o bem e por amor aos irmãos, respeite o distanciamento social, Deus abençoe. Pastor, algum acréscimo? Acréscimo não, apenas reforço mesmo para ajudar os irmãos a memorizarem. Nós teremos, se Deus permitir, todas as classes de escola bíblica dominical. Isso significa que as aulas, na verdade, a aula que nós temos transmitido esses últimos tempos, não será mais transmitida, não será nem mais gravada. Então, os irmãos acompanharão no domingo pela manhã somente o culto. O culto será transmitido ao vivo e também, evidentemente, estaremos lá com alguns irmãos em caráter presencial, prestando este culto ao Senhor. Mas a Escola Bíblica Dominical não será mais gravada. E também, a título, Fábio, de reforço, teremos sim a nossa reunião de oração, da mesma forma, aqui na plataforma Zoom, todas segundas-feiras, né, às 19h30, e o estudo bíblico também às 19h30 aqui na quarta-feira, e o estudo bíblico continuará a ser gravado, tá ok? Então, seriam esses os reforços, Fábio. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Tá Não? muito... Então tá bem. Então, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 17. Segundo Samuel, capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 17. Peço ao nosso irmão diácono Felipe, que nos conduza nessa leitura. Por favor, Felipe, você pode fazer a leitura do texto para a nossa edificação, repetindo, segundo Samuel 7, de 1 a 17. Por favor, Felipe. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor está contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os seus inimigos. Diante de ti fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesses juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares em teus pais, então farei levantar depois de ti o descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei, com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirarei de Saul, a quem terei diante de ti. Porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Amém. Palavra de Deus neste início de culto. Interessante observar aqui que no versículo 9, na parte B, o Espírito Santo registra aqui por intermédio de Samuel: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus é um Deus que vai muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, e ele tem um propósito a ser cumprido nas nossas vidas. E a minha oração é que Deus use cada um dos irmãos segundo a vontade do Senhor, para que em tudo o seu nome seja engrandecido. Que Deus abençoe a amada igreja. Muito bem, peço ao nosso irmão Oller está conosco aqui. Oller, cadê o Oller? O Oller caiu a internet, pastor dele. Caiu a internet? Ah, puxa vida, que pena. Não tem problema. Vou pedir então para um outro irmão fazer aqui uma oração de adoração, de louvor e gratidão ao nosso Deus. Nesse sentido, eu peço então ao nosso irmão Atílio. Seu Atílio, nos conduza nessa oração específica de gratidão e louvor ao Senhor, por favor. Grandioso Deus, nós somos eternamente gratos a Ti, Pai, pela nossa eleição, pela nossa regeneração, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel, presente em nossas vidas, nos guiando e nos trazendo, ó Pai, para fazermos a Tua vontade pelo Teu Espírito Santo. Te damos graças, ó Pai, te louvamos, porque podemos ter a Ti como Deus, um Deus pessoal que criou todas as coisas, que transcende também todas as coisas, mas que não esquece de nós e os qual nós podemos chamar de Pai. Te damos graças, ó Deus, por Jesus Cristo, pela cruz, ó Pai, onde o Teu amor engolfou a ira que estava sobre nós, estabelecendo a justiça e que nos reconciliou contigo. Te damos graças, Senhor, porque podemos te adorar, bendizer o teu santo nome e podemos ler as Escrituras, a tua palavra, luz para os nossos pés, guia para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fábio, por favor, nos conduza nessa primeira canção de adoração, de louvor ao nosso bom Deus. Por favor, Fábio.
como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Canção gostosa de cantar e que de fato seja uma expressão sincera do nosso coração, como acabamos de falar, né? É de coração, que de fato aquele que sonda e conhece e perscruta o mais íntimo do recôndito do nosso coração encontra em nós esta sincera adoração. Meus irmãos, vamos orar a Deus mais uma vez? Só que desta feita vamos colocar o nosso coração pedindo ao Senhor que venha nos quebrantar, que venha trazer ao nosso coração, à nossa mente, as nossas falhas, as nossas imperfeições, para que possamos confessá-las todas, para que possamos abandoná-las todas e, enquanto igreja, sejamos santificados através da confissão de pecados. Eu peço à nossa irmã Ana Leide, nos conduza nesta oração de quebrantamento, nesta oração de confissão de pecados. Por favor, querida, apenas não esqueça de habilitar o seu microfone, por favor. Muito bem. Habilitando. Esse negócio de fazer culto no Zoom é assim mesmo, né? É uma experiência nova para todo mundo. A cada hora a gente tem que estar aí preparado para superar as intempéries, né? Conseguiu, Aninha? Tá difícil habilitar? Agora! Eu já estava quase aqui convocando uma reunião de oração para habilitar o microfone, não é mesmo? Então tá bem. Por favor, querida, nos conduza nessa palavra de oração, por favor. Amado Deus, eterno Pai,
Nós nos colocamos agora na tua presença, Senhor, para confessarmos, meu Deus, as nossas falhas, Senhor. Para dizer, Senhor, que por mais que nos esforcemos, Pai, o melhor de nós ainda é considerado como trapo de imundícia, Senhor Deus. Por isso nós queremos te pedir, meu Senhor, quebranta os nossos corações. Nos revela, meu Deus, aonde estamos tropeçando, meu Senhor. Dai-nos, ó Pai, um novo coração, Senhor. Limpa as nossas veredas, meu Deus. Limpa as nuvens dos nossos olhos para que possamos nos enxergar, meu Deus. E ver o quanto ainda há para ser feito na nossa vida como filho de Deus. Que o Senhor venha aplanar, meu Deus, os altos que tem no nosso caráter como filho de Deus. Senhor, nos dá a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus. Que possamos, meu Deus, viver numa busca incessante para que possamos nos apresentar mais dignos, com vestes santas diante de Ti, meu Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sozinho nós somos incapazes. Nós não conseguimos fazer mudanças nas nossas vidas, Pai. Mas o Senhor honra os nossos esforços. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos capacite a cada dia a Te buscar, a querer ter comunhão, intimidade com o Senhor, meu Deus. E sem oração, sem leitura da Tua palavra, sem essa busca, meu Deus, não há intimidade. Então, nos ensina a buscar isso, nos dê fome da Tua palavra, nos dê desejo de gastar mais tempo contigo, Senhor. Que nós não possamos encontrar, meu Deus, dificuldades, afazeres que possa tirar de nós o desejo de estar mais perto do Senhor, de te buscar cada vez mais, meu Deus. Porque só assim, meu Senhor, nós podemos buscar cura para nossos males, meu Deus. Só assim, meu Deus, a gente pode galgar, meu Deus, ir numa crescente em busca daquilo que o Senhor espera de nós, que possamos ser santos a cada dia. É isso que o Senhor nos aguarda de nós, o nosso esforço. E o Senhor promete nos honrar nesse esforço, meu Deus. Então, nos quebrante, meu Senhor, para que o Senhor encontre em nós a Tua casa, a Tua morada. Senhor Deus, um lugar santo para que o Senhor possa habitar. Senhor, abençoa a Tua palavra, abençoa a boca do Teu servo, que ele seja canal de bênção para a Tua igreja que se encontra reunida nesta noite, mesmo que seja através, meu Deus, de um aparelho, de um telefone, Senhor Deus, mas nós estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar através do Teu servo. Então, capacita, Senhor Deus, use a sua boca, que o canal principal nessa noite seja a boca do Teu Filho, para que ele traga uma palavra, que nós possamos nela nos deleitar, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados. Te agradeço pela semana tão abençoada que passou. Sim, Senhor, com notícias desagradáveis, sim, mas semana de bênção, porque nós vencemos mais uma semana. Que essa semana que se inicia seja tão maravilhosa quanto aqui passamos. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos sustenta nas nossas falhas. No nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque eu creio num Deus que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, amém. Fábio, mais uma canção de adoração ao nosso Deus, por favor. Vamos louvar, queridos irmãos. O Fábio está aqui para nos auxiliar nesta próxima canção de exaltação ao Senhor. Por favor, Fábio. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o Teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar,
a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Amém. Muito bom louvarmos a Deus. Muito bom. Meus irmãos, agora nós vamos em mais um momento de oração, nós vamos interceder pela nossa igreja. Estamos aí prestes a esta experiência do retorno, não é mesmo? Próximo domingo estaremos pela manhã na igreja a partir das 9h30 e nós vamos então pedir a bênção do Senhor neste primeiro passo da nossa retomada, orando também pelas famílias da igreja, pelos ministérios, pela liderança, pelo povo que congrega ali na Almirante Barroso 85. Nesse sentido, eu peço ao nosso irmão
presbítero Raja, que nos conduza nesta oração de intercessão pela nossa igreja. Oremos, queridos irmãos, então, com o nosso irmão Raja. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse encontro via Zoom, mais esse encontro da tua igreja, onde podemos louvar, buscar o teu nome, ouvir a tua palavra, prestar culto. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe muito a nossa igreja. Abençoe muito essa retomada presencial dos trabalhos que vai acontecer domingo que vem. E nós pedimos que tudo transcorra com normalidade, em paz, e que nós possamos estar seguros, cuidando da segurança, estarmos em paz, sem termos problemas de ordem de saúde, de ordem sanitária. E abençoa também o trabalho para que a igreja seja edificada, a igreja novamente em comunhão presencial seja edificada, e também pela palavra. Abençoa o pregador, abençoa os professores da escola dominical, e abençoa esta noite o culto, para que nós estejamos na tua presença, sendo edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos à exposição dessa noite. Então, meus amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 131. Salmo 131. Salmo curtinho, salmo pequeno, mas um salmo que há de falar com a bênção do Espírito Santo ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Salmo 131, Salmo de Davi, Salmo 131. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus queridos, vamos ler mais uma vez essa palavra poderosa, essa palavra que traz vida ao nosso coração. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, queridos. À luz desse texto maravilhoso, eu gostaria de refletir, de meditar com os irmãos sobre como é que nós podemos desenvolver nossa confiança em Deus. Como podemos crescer, desenvolver a nossa confiança no Senhor. Como lhes disse, este é um salmo de Davi. E trata-se também de um salmo de romagem. Vocês devem estar lembrados que os judeus viajavam para Jerusalém para adorar ao Senhor. Das 12 tribos caminhavam os judeus todo ano ao monte de Deus lá em Sião para adorar a Deus. Faziam essa romaria todo ano por conta das 3 grandes festas em Israel, a saber, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. O fato, meus irmãos, é que neste salmo, Davi expressa aqui a sua confiança ao dizer que ele espera no Senhor, que ele espera
no agir de Deus. E Davi ali insta para que Israel fizesse o mesmo, esperasse confiantemente no seu Deus. Davi expõe aqui sua calma em Deus, a quietude do seu coração na presença do Senhor. Davi expõe sua confiança no Senhor de forma singela, clara e certamente de forma íntima. Como então, como desenvolver a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, meus amados? Primeiro ponto, primeiro princípio que eu gostaria de destacar aqui é que nós precisamos desenvolver um espírito humilde e submisso a Deus. Se você deseja, se você almeja confiar ainda mais em Deus, saiba que você precisa desenvolver um espírito quebrantado, um espírito humilde e submisso ao teu Deus. Reparem aqui comigo, versículo 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus amados, a humildade, sim, a humildade procede de uma tríplice negação do orgulho. É preciso negar o orgulho do coração, negar o orgulho dos olhos, negar o orgulho das ações. Amados, a humildade procede dessa tríplice negação do orgulho. E isso é necessário para que nós possamos desenvolver um espírito humilde. Primeiramente, negando o orgulho do coração. Reparem aqui comigo, primeiro versículo. Senhor, não é soberbo o meu coração. Amados, um coração soberbo é um coração cheio de vaidade, cheio de vanglória. A pessoa que se acha autossuficiente para tudo e que ninguém pode lhe ensinar absolutamente nada. Isso é um coração orgulhoso, um coração soberbo, é um coração que não consegue servir a ninguém. Mas não apenas negar o orgulho do coração, vejam só, que devemos negar também o orgulho dos nossos olhos. Diz lá, versículo 1, nem altivo o meu olhar. Irmãos, o olhar altivo é um olhar arrogante, aquele olhar de cima para baixo, não é mesmo? É um olhar que não mede as consequências morais, muitas vezes, para se conquistar o que deseja. É um olhar insensível também às necessidades dos outros. Uma pessoa, então, egocêntrica, egoísta, tem um olhar altivo. Mas é preciso também negar o orgulho das nossas ações. Vejam só, primeiro versículo, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus amados, o orgulho das ações é quando a pessoa busca somente coisas que lhe dão ibope, que lhe dão o sucesso da carne, a vanglória. Quando se vive na ostentação, quando se deseja sobressair aos outros, uma pessoa, então, neste sentido, ambiciosa. E Davi está aqui certamente registrando que ele lutava contra esses pecados em sua vida e que, na verdade, esses pecados são no nosso coração. Davi aqui ele os nega, e ele os nega porque ele deseja aumentar a sua dependência, a sua confiança em Deus. Você já viu alguém orgulhoso, alguém soberbo, alguém altivo crescer na confiança em Deus? Não é possível. Amados, a falta de simplicidade rouba a nossa paz, a nossa frugalidade. A falta de humildade rouba a nossa confiança no Senhor. A Bíblia diz, Salmo 101, versículo 5, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Tiago ainda escreve no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Filipenses 2, 3.
Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é antagônica aos desejos naturais do nosso coração. O evangelho, por exemplo, o evangelho da prosperidade, não pode ser bíblico. Não pode ser bíblico porque ele insufla a glória da carne. E, meus irmãos, sejamos sinceros, ninguém precisa nascer de novo para desejar a glória pessoal. Isso está no nosso coração, na nossa natureza caída. O fato, meus irmãos, é que a humildade, por outro lado, a humildade não exclui a responsabilidade humana. Irmãos, não se pode usar essas palavras, né, como desculpas para se evitar, por exemplo, os desafios desta vida. Não se pode usar este texto, essas palavras aqui de Davi, para, como que, desculpas, evitar a necessidade de trabalhar, de ralar, de estudar, para negar aqui a responsabilidade social e o desenvolvimento cultural. Esse salmo não é um desestímulo ao investimento na nossa cultura, na nossa profissão, nas nossas habilidades e talentos. O fato que a Bíblia nos ensina é que temos um mandato cultural da parte de Deus. Deus disse a Adão, em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para cultivar e o guardar. Temos aqui o registro do mandato cultural. Deus nunca proibiu, meus irmãos, que tivéssemos sonhos. Sonhos profissionais, sonhos familiares, sonhos pessoais. A verdade é que Deus reprova, sim, o preguiçoso. Não é isso que a Bíblia diz em Provérbios 6? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Amados, Deus condena a preguiça, mas incentiva o conhecimento, incentiva a sabedoria. Davi, ele era um homem simples. Lemos agora há pouco que Deus o tirou de detrás das malhadas, detrás das ovelhas. Davi era um homem simples, mas um homem culto. Nós identificamos isso nos seus salmos, nos relatos acerca do rei Davi. Segundo Samuel, como lemos, repito, há pouco diz, tomei-te da malhada, de detrás das malhadas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Queridos, ainda a humildade deve ser a resposta do crente como gratidão a Deus. A humildade deve ser aqui a resposta do crente como expressão sincera da nossa gratidão por conta de um Deus absolutamente gracioso para conosco. A graça de Deus deveria nos tornar, não é mesmo? A graça de Deus deveria nos tornar humildes e mais confiantes em Deus, mas muitas vezes não é isso que acontece porque nós, de uma maneira soberba, de uma maneira altiva, nos acostumamos com a graça. E o que fez de Davi, o que fez com que Davi fosse rei de Israel foi a graça que Deus derramou em sua vida. Por isso a Bíblia dizer, 1 Coríntios 4:7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesses ou não tiveras recebido? Meu irmão, minha irmã, se você deseja aumentar sua confiança em Deus, e quero crer que todos nós aqui desejamos confiar, nos lançar ainda mais aos pés do nosso Deus em confiança e dependência. Portanto, se você deseja aumentar sua confiança no Senhor, persevere. Persevere em um espírito humilde e submisso ao Senhor. Sem humildade, não há como reconhecer que os propósitos de Deus são melhores que os nossos. Sem humildade não há como reconhecer que os propósitos de Deus, esses propósitos que nós esperamos, aguardamos as suas manifestações aqui dos propósitos. Sem humildade nós não temos como confiar, como reconhecer que o plano de Deus para nós é o melhor.
Primeira lição, então, que nós podemos aqui adotar seriamente, inclinar o nosso coração e acolhê-la, é desenvolver um espírito humilde e submisso a Deus. Sendo assim, a nossa confiança será desenvolvida. Em segundo lugar, nós devemos, também para aumentar a nossa confiança no Senhor, à luz desse salmo belíssimo, nós devemos desenvolver o domínio sobre a ansiedade. O domínio sobre a ansiedade. Irmãos, isso nos é muito caro, não é mesmo? Há momentos da nossa vida que isso nos é muito difícil. Mas nós dominamos a nossa ansiedade a partir de um monólogo. Sim, começa com um monólogo. Veja comigo o versículo 2. Davi diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Ele conversou com o seu coração, ele conversou com a sua alma. Enquanto nós esperamos em Deus, amados, nós temos que buscar fazer calar e sossegar a nossa alma. Isso depende de nós, esforço, energia, e neste esforço e nesta energia, nós crescemos na nossa confiança no Senhor. Para crescermos então na confiança em Deus é necessário dominar. Sim, dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós dominamos a nossa ansiedade satisfazendo nossa alma em Cristo. Não há outro caminho para dominarmos a nossa ansiedade que não seja a satisfação, o contentamento em Cristo. Davi diz aqui no versículo 2, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi ele indica aqui que sua alma era satisfeita em Deus. E ele faz um paralelo, ele faz aqui uma ilustração de que sua alma era satisfeita em Deus como um bebê, como uma criança de peito é satisfeita nos braços da sua mãe. Ora, amados, nós sabemos que uma criança antes de mamar ela fica irritada, ansiosa, chorosa, agitada, ela está com fome. Mas uma criança que acabou de mamar, ela fica o quê? Satisfeita, ela dorme, ela pega no sono, ela se aquieta, ela está descansada, tranquila, contente. Assim deve ser a nossa vida, meus amados irmãos, nos braços do Senhor Jesus. Não é à toa que John Piper tem uma frase que particularmente eu gosto muito. É verdade que esta frase ela é oriunda de Jonathan Edwards, mas John Piper assim diz: a vida é jogada fora se não captarmos a glória da cruz, se não valorizarmos pelo tesouro que é e se não nos apegarmos a ela como o preço mais alto em cada prazer e o consolo mais profundo em cada dor. Meus irmãos, nós temos que olhar para a cruz. Para satisfazer a nossa alma em Cristo, nós temos que ter uma vida focada na cruz, no sacrifício, na graça, na misericórdia, no perdão, na expiação, na justificação, na absoluta, mais profunda misericórdia, na propiciação que temos no sangue de Jesus. Não temos motivo, amados, não temos motivo melhor para aquietar a nossa alma do que na cruz de Jesus. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz: longe seja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amados, Deus é mais glorificado em nossa vida quanto mais satisfeito estivermos nele. O próprio Davi disse que a graça de Deus é melhor que a vida. Sobre a suficiência de Cristo, o apóstolo Pedro também nos ensina. Ele mesmo respondeu ao Senhor Jesus em João 6,68: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E, meus irmãos, nós dominamos a nossa ansiedade contemplando o caráter de Deus. Davi fazia isso constantemente. É apenas observar
observar os salmos de Davi e vocês vão detectar isso. Davi encontrava sua suficiência em Deus. Salmo 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada mais tenho falta. Davi contemplava sempre o caráter de Deus. No Salmo 103, versículo 8, ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. Nós dominamos a nossa ansiedade quando nós enchemos o nosso peito, o nosso coração e mente do caráter de Deus, seu caráter misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Davi sabia que o Senhor era o seu refúgio, o Deus da aliança, o Deus de toda a salvação. O Salmo 27, ele diz, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. O que dizer do profeta Isaías, que relata algo belíssimo nesse sentido de contemplar as maravilhas, contemplar o caráter do nosso bom Deus. Ele registra no capítulo 66 do seu livro, versículos 12 e 3, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Eu não sei se aqui Isaías tinha este salmo em vista no seu coração quando registrou essas palavras no capítulo 66, mas certamente transmite-nos essas palavras a mesma ideia, a mesma consolação de que o nosso Deus, pelo seu caráter santo, traz a nossa vida, a nossa alma, traz a quietude que tanto precisamos em sua suficiência. Meus amados, nós devemos lançar, sim, devemos lançar a nossa ansiedade em Deus para experimentarmos a sua consolação. Eu digo que se você deseja aumentar então a sua confiança em Deus, procure dominar, sim, procure dominar sua ansiedade, satisfazendo sua alma em Cristo. Se você deseja aumentar sua confiança em Deus, eu sei que você deseja, procure dominar a sua ansiedade ao contemplar o caráter do teu Deus. E para encerrarmos aqui, queridos irmãos, para terminarmos, em último lugar, nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus na medida que desenvolvemos a espera somente em Deus. Aliás, na devocional de ontem, falei exatamente sobre isso. Falei sobre a espera no Senhor, falei sobre a pedagogia da espera, a pedagogia de Deus na espera. Se não vejamos, versículo 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quem aqui não está esperando por algo, por alguém? Seja um namorado, um casamento, um emprego, uma cura, o fim desta terrível pandemia, todos nós estamos ansiosos esperando. A realidade da espera sempre acompanhou o povo de Deus. Davi teve que esperar o tempo de Deus para assumir o reino de Israel e sendo perseguido por Saul, vocês estão lembrados? Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. José esperou mais de 20 anos para ver o seu pai Jacó. Moisés ficou lá 40 anos na terra de Midian e por aí vai. Há momentos, amados, tão distintos na nossa vida que não há nada mais a fazer a não ser, de fato, esperar no Senhor. Por isso Davi diz: espera, ó Israel, no Senhor desde agora para sempre. O Salmo 42, versículo 11, diz: por que está abatida a minha alma? Veja que o salmista aqui está conversando com a sua alma novamente. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, quando se espera em Deus, quando se espera no Senhor, nós aprendemos lições valorosas.
Mas quando não se espera em Deus, se colhe precipitações, angústias, tristezas, impaciências, desilusões. Mas quando esperamos confiantemente no Senhor, aprendemos lições que fortalecerão a nossa confiança, lições que amadurecerão a nossa fé. Querem ver? Quando esperamos o Senhor, nós oramos mais, estamos mais próximos, estamos mais íntimos, exercitamos a gratidão de uma maneira mais detida. É por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Quando esperamos no Senhor, experimentamos o seu cuidado. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, no tempo de Deus, vos exalte. E enquanto isso, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lições valorosas. Quando esperamos no Senhor, desenvolvemos nossa esperança. Sim, a nossa esperança cresce. E o apóstolo Paulo diz isso com uma sentença rotunda ao escrever aos Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Paulo diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, essa esperança, a esperança que temos no Senhor, a esperança no nosso Deus, não confunde, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, não vai nos decepcionar, não vai nos confundir. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando esperamos no Senhor, desenvolvemos paciência. Quantas coisas aprendemos, irmãos, quando esperamos, quando fitamos os nossos olhos em Deus. Ainda Romanos 8, 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, mais uma lição. Quando esperamos no Senhor, desenvolvemos, sim, este é o tema maior, desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo de Davi, Salmo 40, versículo 1. Irmãos, Davi foi surpreendido por esperar no Senhor. Ele nunca imaginou que seria rei de Israel. Deus o surpreendeu. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus pode realizar coisas maravilhosas na nossa vida. Não para o nosso orgulho, não para a nossa ostentação, não para a altivez dos nossos olhos, não para a soberba do nosso coração. Mas Deus pode realizar coisas maravilhosas, sonhos que desejamos quando esperamos nele e quando aquietamos a nossa alma, o nosso coração em suas mãos, objetivando assim a glória do nosso Deus. Termino dizendo que se você deseja aumentar sua confiança em Deus, eu sei que você deseja, aprendamos todos a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer na confiança, desenvolvendo um espírito humilde. Possamos crescer na nossa confiança em Deus, dominando a nossa ansiedade, e que possamos crescer nessa confiança, desenvolvendo a espera, os nossos olhos fitos somente em Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Peço ao nosso irmão presbítero Fábio que nos auxilie nesta última canção de adoração e louvor. Por favor, Fábio, ajuda-nos, através do instrumento, a adorarmos o Senhor como o nosso Deus, em quem aguardamos, em quem esperamos, em quem, de fato, confiamos. Faça isso através do instrumento, auxiliando assim o povo de Deus nesta canção, por favor.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pequena persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, mas nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Que Deus nos mantenha de uma maneira íntegra e que sejamos fiéis ao Senhor naquilo que acabamos de cantar. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor. Que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações, o poder do Espírito Santo, a santificação do Consolador estejam sobre vós, queridos irmãos, querida Igreja Presbiteriana de Peruíbe, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, boa semana a todos, uma semana ricamente abençoada. Deus, mais uma vez, Deus vos fortaleça, Deus vos edifique, Deus vos abençoe. Forte abraço a todos.